Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a importância do brinquedo, do brincar para a criança, mas para toda idade, claro, é muito importante. A brincadeira é o momento que a criança tem de trazer para a gente, de mostrar para a gente essas informações que ela está absorvendo no mundo, de como ela está vendo essas informações que estão chegando para ela. É um momento também de nós, como os pediatras, como pai e mãe, observar esse desenvolvimento neurológico, desenvolvimento motor, intelectual, cognitivo da criança, a sociabilização dessa criança com o meio externo, enfim, várias formas que tem dela demonstrar pra gente como está o desenvolvimento dela através do brincar. Brincar é um momento terapêutico também, né? Vale salientar, tanto para os pais quanto para a criança, porque o brincar é importante que os pais também estejam participando desse momento. Essa interação entre pai e filho também é uma função do brincar. Esse é um momento em que os pais conseguem interagir com os filhos em prol de um objetivo comum, né? Seja do jogo, seja do brinquedo, enfim. O brincar tem todo o seu valor. O brincar é o trabalho da criança e os brinquedos são usados como ferramentas para que isso ocorra. Mas são os brinquedos que a gente compra, todos eles? Não. Vocês vão descobrir que existem muitas coisas na nossa casa que também podem ser usados como brinquedos e não necessariamente precisam ser comprados. Hoje o nosso vídeo vai ser relacionado às crianças entre 3 e 5 anos e às crianças de 6 e 10 anos. E o que a gente espera dessas crianças de 3 e 5 anos? Entre 3 e 5 anos, na verdade. Essas crianças são aquelas que já têm um desenvolvimento no falar bem mais amplo, né? Aquelas crianças que já falam bem e têm a idade dos porquês. Elas estão começando a desenvolver a curiosidade, a ver limites, como é que funciona, já se vestem sozinhas, são crianças que estão aprendendo a dar o laço do sapato. Então são crianças que a gente tem que trazer brinquedos com o desenvolvimento da motricidade fina, né? Aquela criança, então, a pintura, o pincel, crianças que estão começando a conhecer os números, conhecer as cores, conhecer as letras. Então os brinquedos que são mais para crianças pré-escolares que a gente fala, são brinquedos que a gente pode trazer com essas atividades, então de reconhecimento de letras, de reconhecimento de números, né? Mostrar a elas isso. Um outro ponto dessa criança de 3 a 5 anos é que a imaginação está a mil. Então é aquela criança que também trabalha muito a imitação. Nós como adultos temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, né? Porque são crianças que estão imitando tudo ao seu redor. Então, brincadeiras e brinquedos que façam dramatizações. Então, você ler um livro e trazer para ela uma historinha e dizer, dá um personagem para ela, você vai ser hoje a Chapeuzinho Vermelho. Isso para ela traz uma grande informação, um desenvolvimento de como é que vai funcionar isso, como é que ela pode transformar isso, trazer as emoções dela, né? Como é que ela vai controlar essas emoções nessas brincadeiras, como tudo isso pode ser visto, né? Aqueles kits também, kits que traz kit de médico, kit de marceneiro, né? São coisas que ela entram no mundo extra, né, de imaginação, que isso traz um grande desenvolvimento. As habilidades físicas dessas crianças também estão mais desenvolvidas. Então elas pedalam, elas param num pé só, elas brincam de pular corda, agarram bolas. Então são atividades físicas que também devem ser motivadoras para elas. Então bicicleta, andar de triciclo, pular corda, são movimentos que ajudam nessa motricidade que elas têm, ajudam na coordenação, ajudam na cognição, né? Além, claro, da atividade física em si, do gasto calórico e energético. Já para as crianças de 6 a 10 anos, as características delas estão relacionadas a um pensamento mais lógico, já começam a fazer questionamentos relacionados à causalidade, já começam a fazer brincadeiras em grupos, já conhecem regras, conseguem esperar a sua vez, né? Conseguem fazer a atividade social melhor do que as crianças menorzinhas. Além disso, eles começam a perder interesses por brinquedos, né, brinquedos e por fantasias, passam a ser brincadeiras mais palpáveis, né, passam a ser jogo de futebol, jogo em grupos, né, voleibol, basquete, começam essa atividade em grupo com mais frequência, digamos assim. E aí, o que a gente pode fazer?
como enquanto adulto, enquanto profissional de saúde, a gente precisa estimular tudo isso. Cabe à família valorizar as habilidades que essa criança está desenvolvendo. Além dos jogos em grupo, cercar essa criança de leitura, de livros, coisas que ela tem bastante curiosidade de procurar saber. Então, trazer para dentro da casa, para junto dessa criança, assuntos que sejam de interesse dela. Porque nessa fase também tem grande interesse por atividades mais sedentárias. Computador, celular, televisão, né? Então nessa fase também a gente já tem que começar a colocar regras. Quais são os programas que pode assistir, quanto tempo vai assistir, quando vai assistir. São regras que a criança já deve ter no seu cotidiano, dentro da sua rotina. E o que a gente pode fazer mais? Então, nessa fase, a gente pode trazer os jogos de tabuleiro, jogos de cartas, né? Para ela cada vez mais complexo, com um pouquinho mais de complexidade a cada momento. Porque eles vão perder o interesse à medida que vão descobrindo as regras mais fáceis, as dicas mais fáceis. Então, jogos de estratégia, jogos de pesquisa, jogos de caça ao tesouro, pistas, são jogos que conseguem trazer muito interesse dessas crianças. Nessa idade, é muito importante para os pais promoverem a autoestima e a autoconfiança das crianças, visto que, nesta idade, eles estão muito envolvidos com os grupos de amigos, né? Esse grupo de amigos está sendo também uma fonte de informação. Então, quando eles estão confiantes, estão cientes de segurança, que são orientações que os pais devem dar, eles ficam menos suscetíveis a cederem, a fazerem coisas que não devem, indevidas, né? Pelo meio da rua. Então a gente dá essa confiança à criança, explica as regras para que ela se saia bem quando estiver junto com os outros grupos. Então é isso. Isso é uma parte apenas do desenvolvimento das crianças que a gente está trazendo aqui para vocês. O que é que a gente pode fazer em relação a brinquedos, promover, o que é que a gente pode promover para essa criança se desenvolver melhor. Se você curtiu, se você gostou, avisa a gente. Se ficou alguma dúvida também, manda um direct, manda nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los, tá bom?